paz, igreja. Nós estamos mais um domingo reunidos e reunidas na presença do Senhor. E como é bom ter um Deus que cuida de nós. E neste momento, o momento da adoração, eu convido a você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus venha agir na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Neste momento de adoração, para que a gente possa trazer à nossa memória o motivo pelo qual nós nos reunimos como Igreja de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Então, se hoje nós temos a liberdade que Jesus Cristo nos deu, essa liberdade ela teve um alto preço. Eu quis trazer isso à memória de vocês neste domingo, para que vocês possam perceber que estar diante da presença de Deus é um privilégio. Muitas pessoas não conhecem esse Deus, conhecem a Jesus, mas nunca foram tocados nem tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se sobre nós não há nenhuma condenação, porque Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu a morte, que nós possamos adorar o Senhor com liberdade, que nós possamos andar segundo o Espírito Santo de Deus e não mais segundo a carne. Vamos adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque nós somos livres em Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos, Senhor, exaltar o seu santo nome. Nós queremos, Senhor, estar diante da tua presença, porque hoje, Senhor, nós somos livres para te adorar, livres, Senhor, para andar segundo a tua vontade, porque não há nenhuma condenação sobre nós. Todo o nosso pecado foi levado na cruz do Calvário e hoje nós estamos livres de viver uma vida, Senhor, presa ao pecado, presa a tudo aquilo que, Senhor, vem destruir a vida. Hoje nós estamos diante de Ti, Senhor, para celebrar a vida, para celebrar, Senhor, essa liberdade que o Senhor conquistou por nós e este amor, um amor maior, um amor que transcende essa paixão. Ela chegou até nós no dia de hoje. E é por isso, Senhor, que nós te adoramos. E nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome, porque não há outro nome maior e mais poderoso do que o teu. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é Jesus Cristo. Amém. Humildade colocou jardim em mim.
milhares e milhares, meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som dos céus vamos ouvir, sopra o teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos eu hoje entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som dos céus vamos ouvir, sopra o teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva,
neste lugar. Em tua presença eu vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som dos céus vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Obrigado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me E ainda no nosso momento de adoração ao nosso Deus. Este é o único momento em que a gente coloca aí o número da nossa conta, a nossa agência bancária, para aqueles que têm um compromisso com o Senhor, compromisso com o reino, compromisso com a Igreja Metodista ali, Vicente de Carvalho, e queira ofertar e entregar o seu dízimo na casa do Senhor. E eu gostaria de ler uma palavra com você. Talvez é uma palavra diferente, né, usada para este momento, mas ela vai fazer todo sentido. Se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 119. Eu vou ler somente 2 versículos. Versículo de número 105 e 106. Diz assim a palavra do nosso Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Eu gosto muito deste salmo e eu quis colocar ele neste momento do nosso culto para reafirmar que a gente que é nascido e nascida de novo, para reafirmar essa graça, como foi dita na adoração, que nos alcançou em Cristo Jesus. Ela faz com que a gente cumpra o nosso juramento. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando a gente faz parte de uma igreja, de uma comunidade, a gente faz um juramento diante de Deus, de auxiliar a casa do Senhor. E a sua oferta e o seu dízimo é isso. É o cumprir desse juramento. A partir do momento que a gente anda na luz, aqui diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz sabe para onde vai. Porque aqueles que andam nas trevas, eles não têm essa graça, eles não têm a oportunidade de pertencer a essa família. E toda vez que você oferta na casa do Senhor e que você entrega o seu dízimo na casa
de Deus, você está reafirmando: olha, Senhor, a tua palavra chegou até a mim e ela tem sido a minha luz. Então eu vou cumprir, meu Deus, todo o juramento que eu fiz de estar diante da tua presença, porque Jesus Cristo conquistou para nós essa liberdade. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela vida da sua família, e eu sei que o Senhor, Ele é fiel e nada vai faltar na sua casa. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade. Quero agradecer, Senhor, o teu amor incondicional. E eu quero também agradecer, Senhor, as ofertas, os dízimos que têm sido depositados, Senhor, na tua casa. O Senhor é aquele que abre, Senhor, as portas. O Senhor é aquele que derrama saúde, Deus, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Senhor, não permita que nada venha nos faltar. E mais, Senhor, que o Senhor não nos falte, Deus. Que a tua presença seja real nas nossas vidas. Repreendo, Senhor, agora da casa e da vida, Senhor, do teu filho e da tua filha que tem sido fiel. Todo levante, Senhor, de Satanás. Pai, que a crise que está no mundo não venha a chegar, Senhor, e derrubar, ó Pai, a fé e a esperança do teu filho e da tua filha. Senhor, que possamos continuar de pé na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu quero deixar um recado para você. Você que tem acompanhado os nossos cultos, os nossos podcasts, tanto da reunião de oração quanto dos jovens, eu quero dar mais um aviso para vocês salvarem uma data aí no calendário de vocês. Você jovem, no dia 22/7, é a última sexta-feira desse mês, às 8 horas da noite, a gente vai ter aí o primeiro encontro, o primeiro bate-papo do Distrito do Litoral. E a gente vai convidar um irmão da fé, o Dr. Pavel, para falarmos sobre ansiedade. Então eu gostaria que você guardasse essa data, né? Eu vou estar divulgando tanto no grupo do WhatsApp da igreja, quanto nas nossas mídias sociais e também individualmente para cada jovem, para estar participando conosco. Vai ser um momento de edificação, vai ser um momento muito bom, vai estar reunidos aí jovens do distrito. E também gostaria que você viesse e participasse compartilhando os vídeos nossos, compartilhando os nossos momentos de adoração ao Senhor com as pessoas que você conhece. Se a palavra tem edificado a sua vida, que você possa anunciar essa palavra através aí da sua rede social, compartilhando, mandando individualmente para algum amigo, alguma amiga. Venha ser igreja com a gente. Venha ser igreja na Igreja Metodista e Vicente de Carvalho. Conto com você. Agora é o momento da palavra. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra especial. Uma palavra que o Senhor me trouxe à memória e é uma palavra que vai edificar a sua vida. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler o capítulo todo deste livro. E o tema dessa pregação é: a graça é de graça. Vamos ler? Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nos fiéis misericórdias prometidas a Davi, e
Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz, e sereis guiados. E os montes e os alteiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações neste domingo. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra e obedecer a Ti. Se há, Senhor, dificuldade para o Teu filho e para a Tua filha se levantar hoje e obedecer a Tua palavra, que Tu, ó Espírito Santo de Deus, possa soprar e ungir a vida desta família, para que ela possa se levantar e fazer a Tua vontade e ser bênção. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito desse texto porque esse texto ele fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos acostumados a pensar que o Antigo Testamento ele fala da lei e que o Novo Testamento fala da graça. Mas no Antigo Testamento já se falava dessa graça, já se falava desse amor incondicional. E eu quero logo no momento dessa palavra dar o significado de graça para vocês. Graça é favor imerecido. Graça foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós, ali a graça foi escancarada para todo mundo. Então, para que eu e você possamos entender que a graça de Jesus Cristo é de graça, eu convido a você a mergulhar nesse texto bíblico, nesse texto profético do profeta Isaías. E o livro de Isaías, eu gosto de dar um contexto aqui para vocês. O livro de Isaías, ele tem este nome por conta de um profeta chamado Isaías, e ele pertencia ao templo, ele pertencia aos profetas que eram sustentados pela nação de Israel. E o livro de Isaías, ele é um livro longo, ou seja, o próprio Isaías, esse profeta, ele só escreveu os primeiros capítulos deste livro. O restante do livro foi escrito pelos discípulos de Isaías.
porque o livro ele fala de um período longo na vida da história de Israel, um período em que Israel ele não havia sido cativo, né? Não havia sido levado escravo. Então tem um período antes do exílio, o período dentro do exílio e o período pós-exílio. E esse texto ele fala justamente sobre isso, sobre a graça. E eu quis fazer esse apanhado histórico para que você possa lembrar hoje da graça que está sobre a sua vida, para que você possa entender a profundidade desta graça. E o que o Senhor Deus, que tudo sabe, quis colocar aqui neste livro, que era interessado ao povo de Israel, mas que chegou hoje a nós, a 2020, aí no seu lar. E eu quero destacar 3 pontos dessa pregação. O primeiro que eu quero destacar é que a graça, ela é de graça. E aí a gente pode ver isso nos 5 primeiros versículos deste texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares. Versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eu quero dizer algo para você. O Senhor hoje coloca aí na sua casa e traz à sua memória um convite, um relacionamento. Nesses 5 primeiros versículos é como se alguém que fosse assim uma pessoa especial, uma pessoa querida, um conhecido seu que te chama para uma festa de aniversário, para a celebração da vida. E aí, quando alguém te convida para a festa de aniversário, geralmente você não paga nada, a pessoa te convida e faz questão de celebrar um momento especial com você e com a sua família. E é isso que Deus faz neste capítulo. Ele quer um relacionamento, Ele quer uma intimidade e Ele convida a você a participar, a viver este momento de celebração que não vai ter fim. E Ele fala assim: olha, vem para minha festa, vem ter um relacionamento comigo. Contudo, um convite que Deus nos faz aqui neste texto bíblico, Ele tem uma pessoa ou um grupo de pessoas específicas para isso. Como assim, pastor? Esse convite não é para todo mundo. Esse convite é para aqueles que têm fome e que têm sede. E ainda eu falo mais, que tem fome e que tem sede na sua alma. O Senhor, Ele te convida. Você está com fome? A sua alma está com sede? Então vinde a mim, você não vai precisar de comprar nada. Você não vai precisar de ter dinheiro, porque aquilo que eu tenho para alimentar a sua alma vai fazer com que ela viva e viva eternamente. O Senhor, Ele fala assim: todos vós que têm sede, vinde a mim. Todos vós que está com fome, vinde a mim. Eu sou aquele que pode alimentar a sua alma. Contudo, no versículo 2 a gente percebe, e aí eu quero adiantar um terceiro assunto. Essa carta, ela era para o povo de Israel. Não era uma carta aberta, não era uma carta para todas as nações. Era uma carta para o povo de Israel. Isaías e seus discípulos, eles eram pertencentes à nação de Israel,
A nação de Israel era a nação que tinha Deus como referência. As outras nações possuíam outros deuses, mas Israel possuía a crença no Deus vivo. E essa carta era para eles. E aí no versículo 2, o Senhor ele fala assim, por que você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é bom e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O que esse versículo 2, igreja, traz a minha memória e chama a minha atenção, e isso eu quero compartilhar com vocês, é que às vezes e muitas vezes a gente alimenta o nosso espírito, a gente alimenta a nossa alma com aquilo que não vai nos satisfazer. A gente gasta o nosso tempo, a gente gasta o nosso suor naquilo que não vai nos trazer paz, que não vai alimentar a nossa alma, que não vai alimentar o nosso espírito. O povo de Israel estava exatamente assim, buscando o alimento, buscando viver uma vida fora daquilo que o Senhor havia colocado. E o Senhor fala, olha, mas não, eu sou o Deus de vocês e eu tenho aquilo que é melhor para você. E hoje o Senhor fala para a sua igreja, eu tenho o melhor. Talvez você tenha aí correndo para satisfazer a sua vida, a sua família, mas aquilo que você tem buscado não vai satisfazer. Pelo contrário, vai fazer mal a você e vai fazer mal à sua família. Aí ele fala, mas se você inclinar o seu ouvido a mim, versículo 3, inclina os seus ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Sabe, igreja, nesse momento em que a gente tem vivido, em que a igreja metodista, ela por zelo e por amor, tem fechado os templos. E aí você pensa, aonde eu vou buscar ao Senhor? Eu não vou ficar aqui sem fé não, eu vou me alimentar. E aí, eu tenho algo para dizer para você. O que te alimenta é isso aqui, O que te alimenta é joelho no chão e oração. É isso que traz o seu alimento, o alimento para a sua alma. E aí, igreja, a gente, como diz o versículo 2, a gente gasta o nosso tempo, a gente gasta o nosso dinheiro, a gente gasta a nossa força física naquilo que não vai nos alimentar. Eu acredito que este momento em que a gente precisa ser igreja, e ser igreja de uma forma diferente, este momento é um momento em que a presença do Senhor, ela vai ser uma presença não só lá na igreja metodista, não só nas igrejas, mas também na sua casa. É momento de você aprender a viver uma vida 24 horas na presença do Senhor. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Talvez no momento de prova a gente gosta de pular a prova. Eu não quero passar por essa prova, eu não quero passar por essa aprovação, eu não quero passar por isso. Mas se hoje você burla a prova, saiba que você vai ter que passar por ela novamente. O povo de Israel, quando esse capítulo foi escrito, eles não tinham templo para ir. Eles não tinham. Israel, a cidade de Israel, no caso, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, havia sido destruída. Então eles não tinham templo para ir. E aí Israel, ele precisava viver a vida, cotidiana deles e de adoração deles sem uma referência, sem um templo para ir. Ou seja, o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor, Deus, habita em pessoas. Ele habita em pessoas. Deus habita em você. Então, se dentro de você há o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo está falando, minha filha e meu filho, busque a minha palavra. E eu não quero só que você seja crente lá na igreja, não. Eu quero que você seja crente na tua casa.
no teu lar, testemunhando para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para o teu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. É fácil ser cristão dentro de uma igreja. Por exemplo, a igreja metodista aqui está fechada, então eu vou visitar a casa do meu pai numa outra igreja que está aberta. E aí eu me arrumo, e ali eu arrumo meu cabelo, ponho uma roupa, e lá só lá dentro da igreja eu canto louvor. Só lá dentro da igreja eu abro a Bíblia. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja igreja no seu lar. Deus quer que você se arrume, sim, pega a sua Bíblia, abre ela e leia. Fala assim: mãe, vem aqui ler a Bíblia comigo. Espírito Santo de Deus que habita em mim quer falar conosco essa noite. Tem coragem? É isso que o Senhor quer. Que a gente possa viver o Evangelho dentro das nossas casas. Chega de viver o Evangelho só na igreja, só nos cultos, só na escola dominical, só nos retiros espirituais, nos acampamentos. Não! Deus quer que a gente seja igreja dentro da nossa casa. Ele habita em nós, Ele fala conosco, Ele fala com você. É somente a pastora ou um pastor que pode abrir a Bíblia e trazer uma palavra. Não! O Espírito Santo de Deus, Ele é livre e Ele fala ao seu coração. Certamente, se você abrir a palavra de Deus, Ele vai falar contigo. E eu quero fazer uma pergunta para você a partir do versículo de número 2. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Ah, mas pastor, a igreja está fechada, então não é isso não. Você precisa se alimentar, abrir a palavra de Deus, orar, buscar a face do Senhor, abrir aí o seu celular, escutar um louvor de adoração, adorar a Deus. No versículo 3 ao versículo 5, diz assim a palavra do nosso Deus: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Essa aliança que é anunciada aqui no versículo 3, ela foi feita na cruz do Calvário. Uma aliança perpétua de misericórdia. Olha, as misericórdias prometidas a Davi. E eis que eu dei o testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Sabe o que esse versículo 5 ele significa? Uma nação chamará a outra nação. Isso quer dizer o seguinte: o povo de Israel foi o povo que Deus escolheu. E a partir da história desse povo, a nação brasileira, a nossa nação, também conheceu essa graça de Jesus Cristo. Por isso que ele fala: e uma nação que você, Israel, nem conhece, vai possuir essa graça que você tem. E hoje, se nós estamos reunidos e reunidas aqui na presença do Senhor, é porque essa graça nos alcançou. É porque essa promessa que o Senhor fez, ela está conosco, ela está aqui. E aí, o Senhor, Ele fala conosco hoje, é o segundo ponto dessa mensagem. O Senhor fala conosco: buscai ao Senhor enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. O versículo 6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, nós, como seres humanos, estamos passando aí por momentos que nunca passamos. Momentos em que a gente olha e fala assim: Senhor, será que a humanidade passa do ano de 2020? Momentos que o Senhor também utiliza para que a gente possa se achegar a Ele. Enquanto é tempo, busca o Senhor. Enquanto é tempo, se inclina ao Senhor.
Busque a face de Deus. O Senhor, Ele tem nos alertado, Ele fala, ó, buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai a Deus. O Senhor, Ele prometeu voltar novamente e Ele vai cumprir essa promessa. Mas para isso Ele quer que eu e você estejamos junto com Ele. Que eu e você estejamos buscando a Ele, porque vai chegar um tempo em que Ele vai nos buscar e aí a oportunidade já passou. E o Senhor, Ele quer e nos convida a participar dessa festa, dessa celebração, juntamente com Ele. Versículo 7. Deixai o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Eu quero destacar esse versículo 7. Como eu havia dito, esse texto bíblico não é uma carta aberta. Esse texto bíblico, ele era interessado por um povo que acreditava em Deus. Contudo, dentro deste povo, havia pessoas que ainda insistiam em viver uma vida incorreta. E para esses, o Senhor fala, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Então o Senhor, Ele fala para mim e para você como igreja, se no nosso meio há pessoas que ainda se comportam como se não conhecesse a Deus, o alerta já foi dado. Primeiro no versículo 6 ele fala, buscai o Senhor enquanto achar. E você que anda fazendo aquilo que é errado, se converta, porque Deus, Ele é Deus de misericórdia para perdoar. Deus está nos dando a oportunidade de consertar aquilo que ainda de errado há em nós. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que perdoa, mas Ele perdoa aquele que reconhece e deixa o caminho errado. Sabe? Não é possível aquele e aquela que foi alcançada por Jesus Cristo querer viver uma vida como se não conhecesse a Deus, como vivesse uma vida que fazendo coisas que não é para fazer. E você está entendendo o que eu estou falando? Um cristão que anda de forma incorreta não é cristão. Nunca foi convertido. Nunca conheceu o Senhor. E o Senhor, Ele fala, olha, o versículo 8, ele é um versículo de referência. Ele é um versículo de diretriz para a nossa vida. Ele fala, ó, porque os meus pensamentos, ele não é o pensamento de vocês. Quando o Senhor fala que o pensamento humano não é o pensamento divino, é porque muitos, eu não sei você, mas nas redes sociais a gente vê assim, será que a gente passa de 2020? Olha, o mundo vai ser destruído. O pensamento humano é um pensamento de destruição, mas o pensamento de Deus é um pensamento de vida. Esse é o pensamento de Deus. Por isso que o Senhor fala tanto na palavra dele que a gente tem que mudar o nosso modo de pensar. E hoje ele fala, se você está pensando que isso que está acontecendo em 2020 é para a morte, eu falo, o meu pensamento não é o seu. Nem o meu caminho é um caminho de vocês. Porque o caminho do Senhor é um caminho que leva a vida. O Senhor não fica, eu vou caminho aqui, depois eu caminho no mundo. Não. Talvez os filhos e as filhas do Senhor que quer andar de forma errada, anda uma hora com o Senhor e anda uma outra hora sem o Senhor no mundo. Mas Deus fala, o meu caminho não é o de vocês. Eu não mudo de pensamento. Eu sou o Senhor. E se eu fiz a humanidade para ser bênção, ela será bênção. Não importa quanto tempo isso leve, porque Deus, Ele é eterno. Mas que os planos do Senhor vão se cumprir, eles vão se cumprir. Então, igreja, guarda com você esse versículo bíblico, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então a gente que pertence aqui na terra, a gente não pode imaginar qual que é o pensamento do Senhor. Mas uma coisa eu sei como ser humano, o pensamento do Senhor, de Deus, é um pensamento que traz vida. É um pensamento, como diz o versículo 1, que traz alimento, que alimenta a alma e alimenta o espírito para que eles possam viver. É um pensamento muito melhor, muito maior, talvez que eu não possa imaginar, mas a misericórdia do Senhor, Ele nos alcança. E quando eu olho a terra e vejo a grandeza do Senhor, eu sei que Ele tem algo melhor para nós. Eu sei que nós, como Igreja do Senhor, vamos passar e superar este ano de 2020. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele toca no coração das pessoas ainda hoje. Eu sei que a graça do Senhor, ela é maravilhosa e irresistível. Eu sei que os planos de Deus, que é de paz, de alegria e de amor, vão prevalecer sobre tudo e sobre todos. Vão prevalecer. Apesar de nós, como seres humanos, fazer de tudo para destruir aquilo que o Senhor fez, a gente não vai conseguir. Deus, Ele é maior. E o último ponto que eu quero encerrar essa palavra está a partir do versículo 10. E o ponto é: a palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Vou repetir. A palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Saireis com alegria e em paz e sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar de espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial ao eterno que jamais será extinto. Pastora, o que quer dizer esse texto? Quer dizer que Deus, a palavra dele se cumpre. A palavra do Senhor se cumpre. E Deus nos criou para ser bênção. Deus criou todas as coisas, inclusive o planeta Terra em que nós habitamos, para ser bênção. E isso vai ocorrer. E aqui fala que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não sai da boca do Senhor antes que se cumpra. Ela não sai da boca do Senhor e não retorna para Ele antes de que a palavra cumpra o dever dela. E a palavra que hoje está sendo dita para mim e para você, quando a gente abre a palavra de Deus e fala, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito. E a palavra, o propósito da palavra é libertar, é dar vida, é libertar dos vícios, das cadeias que trazem morte e trazer vida. O versículo 13 é um versículo muito específico, que tem uma profundidade espiritual muito grande. Quando Deus, ele fala assim, que a palavra dele é uma palavra que vai se cumprir. Tudo aquilo que de ruim tem acontecido, o Senhor tem poder para fazer bênção daquilo que é ruim. E aqui quando ele fala que no lugar do espinheiro crescerá o cipestre, por quê? O povo de Israel, isso tem um simbolismo muito grande. Como que, se a gente, eu não sei se você já viu um pé de espinheiro, se é possível você se abrigar debaixo da sombra de uma árvore com espinho, certamente você vai se machucar. Mas o Senhor fala, no lugar do espinheiro vai crescer um cipestre, ou seja, o espinheiro torna-se
uma árvore boa, capaz de dar uma sombra e capaz de dar um abrigo. Ou seja, a situação difícil que o povo de Israel estava passando, que parecia impossível, a partir da palavra do Senhor, vai se tornar bênção. E eu quero fechar essa palavra com isso, aquilo de ruim que tem acontecido no nosso mundo, no nosso país. Eu digo, no lugar do espinheiro vai crescer um ciprestre. Ou seja, numa situação de dificuldade, numa situação que traz a morte, o Senhor vai trazer a vida através da palavra dele. Então, pegue essa palavra para você. O Senhor, ele muda a situação. Sabe por que ele faz isso? Diz aqui: e isso será para a glória do Senhor, memorial eterno, que jamais será extinto. O Senhor, ele faz isso para que a gente possa perceber que Deus, ele é Senhor e que a palavra dele tem poder. Amém? Eu quero orar e encerrar este culto com você. Guarda essa palavra no coração. Toda vez que se abater sobre você uma notícia ruim, leia este capítulo de Isaías 55 e fala: Senhor, a tua palavra ela vai cumprir. Senhor, essa situação difícil vai se tornar uma situação de bênção. Amém? Senhor, diante de ti, Deus, eu quero, Deus, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa palavra, ela trouxe para nós neste domingo esperança. Esperança porque a tua palavra, Senhor, ela se cumpre. Porque a tua palavra, Senhor, ela faz com que haja vida, com que, ó Deus, haja restauração, que haja, Senhor, libertação, porque, Senhor, os teus pensamentos, eles são maiores do que o nosso, Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o Senhor sobre nós. E Deus, essa palavra de esperança, Senhor, possa se espalhar, Senhor, nas nossas igrejas, possa se espalhar, Senhor, na nossa nação brasileira. Pode, Senhor, se espalhar, ó Deus, para o mundo todo saber que o Senhor é Deus, Deus de misericórdia, Deus que perdoa, Deus que nos convida a celebrar a vida. Nós cremos nisso, Senhor, e que a tua palavra se cumpra em nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós encerramos com a oração que tu, Senhor Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, querido.